O Rick estava na garagem trabalhando, e o Morty foi dar um oi antes de ir para a escola, mas o Rick estava agindo muito estranho, e a mãe do Morty apareceu, mas ela estava com uma voz muito estranha, e o Rick estava de olho nisso. Então o Morty não deu bola para ele e resolveu ir para a escola, e lá o professor fez uma pergunta de matemática para ele, e o Morty respondeu totalmente errado, e mesmo assim o professor agiu como se ele fosse um gênio. E o Rick estava só de olho naquela palhaçada. E do nada eles começaram a perguntar para o Morty como se faz matéria escura concentrada. E a garota que ele mais gosta disse que iria namorar com ele se ele contasse como fazer matéria escura. E na mesma hora o Rick apareceu e disse que iria dar um passeio com o Morty. E então levou ele para o vestiário e fez ele tirar toda a roupa, porque de acordo com ele, havia alienígenas vigiando eles. Mas esses alienígenas não conseguem olhar pessoas peladas. E aquele mundo inteiro era só uma simulação e nada daquilo era real. E eles estavam dentro de uma nave espacial gigante. E os alienígenas estavam desconfortáveis com Rick sem nenhuma roupa. Então eles decidiram olhar a cada 5 minutos para ver se ele iria colocar ou não uma roupa. Mas logo os alienígenas perceberam que havia outra pessoa dentro da simulação deles. Então eles decidiram deixar apenas 5% de energia para a simulação do Jerry. E todo o resto para a simulação do Rick. Enquanto isso o Rick e o Morty estavam caminhando pelas ruas totalmente pelados. Então o Rick mostrou que aquela simulação era uma porcaria, tinha até um pão torrado saindo de sua casa que era uma torradeira. E finalmente o Morty concordou que era uma simulação. E o Rick disse que eles queriam pegar a fórmula para fazer um portal dimensional como o dele. Enquanto isso, Jerry estava na sua entrevista de emprego, e ele conseguiu a vaga até porque as pessoas naquela sala diziam sim para tudo. Então ele ligou para sua esposa falsa e deu a grande notícia, e disse que estava indo para casa fazer amor. Já o Rick estava preparando um show de rap junto com o Morty, e ele disse que haviam poucas pessoas, então a simulação colocou mais pessoas naquele lugar, então ele fez todos pularem e gritarem. Isso fez o sistema de simulação travar completamente. Então eles começaram a correr e acharam uma saída daquela simulação. E na hora os alienígenas perceberam a saída do Rick, mas eles não se importaram muito. Então o Rick foi para a sala de processamento e começou a roubar vários chips. E quando eles saíram eles foram direto para uma nave espacial. E finalmente o Rick estava em casa novamente, então ele colocou a senha no cofre mas ele não abriu. Então as coisas ao redor começaram a desaparecer. Então apareceram os alienígenas e disseram que aquela era uma simulação dentro de outra simulação, e que eles já tinham a senha do Rick que era tudo o que eles queriam, mas o Rick disse que ele iria trocar a senha, então os alienígenas tentaram pegar ele, mas ele conseguiu correr daquela sala, e depois eles acabaram encontrando Jerry, que não entendeu nada do que estava acontecendo, então eles correram por todo lugar, até que eles acharam uma nave espacial, mas eles foram perseguidos pelos alienígenas. Então o Rick resolveu fazer a matéria escura para fugir por um portal. Então ele falou todos os ingredientes para o Morty, e deu a fórmula para criar a matéria escura concentrada. E foi nesse momento que as coisas começaram a sumir e eles se viram dentro de outra simulação, até o Morty que acompanhou ele era parte da simulação. Então os alienígenas começaram a comemorar porque enganaram o homem mais inteligente do universo. E agora que eles têm a fórmula para fazer a matéria escura, eles não precisam mais do Rick para nada, e deixaram ele ir embora dentro de uma nave. E então os alienígenas começaram a fabricar a matéria escura com receita do Rick. E assim que eles terminaram a nave inteira explodiu em pedaços, então o Rick ficou completamente relaxado depois de matar mais um de seus inimigos, e quando ele chegou em casa ele foi no quarto do Morty porque estava com saudades dele, mas então ele perguntou, educadamente se o Morty era real ou era mais uma simulação, e o Rick percebeu que aquela era vida real, e então dormiu tranquilamente.